Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, a minha saudação a todos é na paz do Senhor Jesus. Literalmente, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Glória a Deus. Eu quero louvar ao Senhor, porque a minha alma já está regozijando na presença de Deus. Nesta manhã, nós falávamos que o poder pentecostal, ele é missional. E esse poder que nos renova, que nos impulsiona a pregar o Evangelho está aqui. Glória a Deus por isso. Queridos irmãos, longe de mim estragar esse momento. Inclusive minha oração quando venho para algum evento como este é: Senhor, não permita que eu interrompa o que o teu Espírito Santo quer fazer. O apóstolo Paulo, ele fala sobre não apagar o Espírito, sobre não entristecer o Espírito. Mas a palavra de Deus está aqui para falar conosco. Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, na medida do possível, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E eu quero louvar a Deus enquanto você encontra esse texto. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Martim. Obrigado, pastor. Eu reconheço de onde venho, quem eu sou, mas eu sou muito agradecido de estar aqui. Desde ontem, sei que é um culto geralmente pregado aqui pelo senhor, mas abriu. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor de maneira muito especial junto à sua família. Pastor Albérico, tão atencioso, Deus lhe abençoe de maneira especial. E o pastor Elinaldo, eu tenho que fazer esta menção de gratidão. Eu preguei em Parnamirim alguns anos atrás, e nós conversando, ele humildemente me dando atenção, e nós falando sobre o projeto Uruguai, e nasceu no coração do pastor Elinaldo abraçar esse projeto. E lá está o missionário Eduardo Mota, em Plágia Pascoal, e há 6 anos vocês estenderam as mãos sobre aquele projeto. Eu creio, como disse John Knox, que fazer missões é jogar uma pedrinha mais longe. Deus está recompensando aqui também. Obrigado, pastor Rinaldo. Eu tive esse privilégio de lhe abraçar hoje, tenho que agradecer. Pastor Isaac, nosso amigo há tantos anos, que há 10 anos ele já me permite, pelo menos uma vez por ano, um pouquinho mais, estar aqui nesse estado pregando. E tantos outros que eu devo agradecer, e eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de fazê-lo. Atos capítulo 9, versículo de número 31, diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra?
Antes de pregar, quero mencionar, pastor, que a minha família me acompanha. Minha esposa se coloca em pé junto com as nossas crianças, a Sueli e o Gonçalo. Crianças que já estão maiores que nós, né? Mas é uma alegria. Durante tantos anos eu tenho vindo e desta vez Deus abriu a porta deles me acompanhar. Obrigado, Deus abençoe. Queridos e amados irmãos, é indiscutível a ideia que todos os crentes que nasceram de novo, eles estão envolvidos e comprometidos com a obra missionária. Não dá para negar que uma vez o fogo aceso, nós devemos nutri-lo, para que ele permaneça aceso e então a nossa missão seja completa. Jesus, logo no início dos seus ensinos, ele falou sobre o valor da renúncia, quando disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas uma das suas últimas instruções foi esta: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo que não dá para fazer a obra missionária e ter êxito sem a habilitação do Espírito Santo. Não dá para fazer a obra missionária e ter resultados positivos sem o revestimento da glória e da graça de Deus sobre nós. E a Bíblia diz que eles obedecem esta instrução. Bem verdade que nem todos, mas uma parte fica orando e buscando a presença de Deus. E Atos dos Apóstolos capítulo 1, eles estão rodeando Jesus, e Jesus está sendo levado aos céus. Pouco antes, eles começam a questionar sobre quando seria a restauração do reino de Israel. Logo o Senhor regula a visão deles e diz: não cabe a vós outros saber tempos e estações que o próprio Deus estabeleceu, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles, e todos passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Posterior a isto, vencendo qualquer rótulo que puseram sobre ele, Pedro se levanta com os demais, e ele começa a pregar uma mensagem cristocêntrica. E então naquele dia, quase 3.000 almas se entregam ao Senhor Jesus. A igreja, empoderada pelo Espírito Santo, suportou as perseguições, suportou as lutas e viveu uma vida completamente entregue ao Senhor, a tal ponto da Bíblia narrar este crescimento imparável, a tal ponto de não dar mais para numerar. Horas se usa a expressão 120, outra hora se usa a expressão quase 3.000, depois quase 5.000, depois diz assim: e crescia rapidamente os discípulos em Jerusalém. Se houvesse uma secretaria, já não haveria mais como fazer carteira de membro, porque o crescimento diário era extraordinário, a tal ponto de Atos capítulo 17, alguém declarar assim: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eu tenho uma notícia para lhe dizer: Deus Pai não mudou, Deus Filho é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Espírito Santo não mudou. O que a igreja primitiva viveu, ainda nós podemos viver. Nós não somos daqueles que creem que isto cessou, nós somos daqueles que creem que a unção
ação de Deus continua, confirmando com sinais e maravilhas, acompanhando aqueles que pregam o Evangelho. Eu levanto a minha mão na autoridade do Espírito Santo para declarar: nós viveremos o tempo de uma colheita exponencial, extraordinária, aleluia, poderosa. Alguém vai lembrar, mas Deus lhe disse que entregaria alguém nas tuas mãos, e Deus está entregando. Alguém vai dizer: aqueles que alvoroçaram o Rio Grande do Norte chegaram também aqui. A grande questão, a grande pergunta é esta: o que levou esta igreja ser uma igreja revolucionária, que impactou o mundo da época? Será que há uma receita pontual para que, uma vez nós correspondendo esses indicativos, podemos fazer a diferença? Há pelo menos algumas observações que eu quero deixar. A primeira delas é básica, mas é necessária. Estes crentes, pastor Arimaldo, eram crentes agradecidos, e a gratidão é o poder que move a igreja. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, ele faz de forma descritiva, declarando que o homem está irremediavelmente no pecado e só é salvo mediante a graça. E ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, andávamos segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência, alheios a promessas e sem Deus no mundo. Mas no capítulo 2 e versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é de Deus. Quando Paulo escreve a Tito capítulo 2, ele diz: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esta igreja era agradecida, porque Cristo os libertou do poder romano, Cristo libertou eles da mentalidade de escravo, Cristo libertou eles das garras de Satanás. Paulo, ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Romanos capítulo de número 5, ele diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! A graça me encontrou, a graça lhe encontrou, a graça lhe transformou. A Bíblia diz em Tito 2:11 que a graça se manifesta, mas no versículo 12 diz que a graça me ensina a abandonar toda imundícia e viver de maneira piedosa. Hoje, ao terminar esta reunião, receberemos a bênção pastoral, e ao sairmos daqui, da mesma maneira que entramos com ações de graças, sairemos agradecendo: ele me salvou, ele me perdoou, o seu sangue me lavou. Deixa eu ver, só quem é missionário agradecido, adore ao Senhor agora. Eles eram agradecidos, eles eram conscientes do tamanho da dívida que era impagável. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses dizendo, meu pastor, que havia uma cédula contrária a nós, havia um documento que servia para depor contra nós, que dava legalidade ao inimigo sobre nós. Mas a minha Bíblia diz que Jesus rasgou esta cédula e cravou ela na cruz e triunfou publicamente, expondo os demônios à vergonha. Recebe esta palavra: a graça te encontrou, a graça te perdoou, a graça te fortaleceu. Eita! Esta igreja era agradecida,
Eu fico imaginando que seria de mim sem esta graça. Eu não teria uma família abençoada. Eu posso falar de mim, cabe ao irmão falar do próprio irmão. Eu não teria dignidade. Se tenho alguma coisa, se tenho postura, se tenho educação, se tenho alguma coisa, é graças ao Evangelho. Pastor Elinaldo, eu amo a igreja, porque se não fosse a igreja me abraçar no ano de 1999, eu não teria muito do que tenho hoje, ou melhor, eu não teria nada. A dignidade foi me dada no Evangelho pregado na igreja. O amor paterno foi materializado pelo carinho dos obreiros da igreja. Como é que eu vou maltratar a igreja? Como é que eu vou ser ingrato com Deus? Ele me deu tudo, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eles eram agradecidos. Uma igreja agradecida é uma igreja que proclama a palavra. Uma igreja agradecida é uma igreja que rompe as fronteiras. Além do agradecimento, esta igreja mas cria piamente que o Evangelho é o poder de Deus. Parece algo paradoxal falar uma coisa dessa, mas pastor Martim, tem crente que não crê no poder do Evangelho. Quando eu seleciono o grupo que me ouve, logo eu estou dizendo: o Evangelho funciona para os taus, mas para os outros não funciona. Evangelho é evangelho em qualquer lugar que ele chegar. Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui em sublimidade de palavras de persuasão e sabedoria, mas eu fui em poder do Espírito. E ele diz: quando eu estive convosco, eu nada me propus saber, a não ser de Jesus Cristo e este crucificado. Uma igreja que crê que o Evangelho é o poder de Deus, ela prega no semáforo, ela prega na empresa, ela prega na universidade, ela prega na praça, ela prega no estádio. Eita! Alguém está recebendo ousadia, alguém está recebendo poder. O Evangelho é o poder de Deus. Oh glória! Oh glória! Eles criam. Quer ver? Se você ler Atos capítulo 8, esse texto é formidável, porque no capítulo 8 e no versículo 8 de Atos diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. A alegria não veio por um projeto social, ainda que este tenha importância. A alegria não veio porque distribuíram tinta para pintar as casas, para dar uma ideia de casa nova. A alegria não veio porque deram alimento, ainda que isto tenha sua importância. A alegria veio em Samaria, porque no versículo 5, Filipe desceu lá. Ele não falou da Globo, nem do SBT, nem da Band, nem da Record. Ele não falou do que o jornal está dizendo. A Bíblia diz que Filipe entrou em Samaria e ele pregou Jesus de Nazaré. Ele pregou Jesus. Recebe esta palavra, porque Atos capítulo de número 8, versículo 1 diz que houve grande perseguição. Versículo 2 diz que houve grande pranto, mas no versículo 8 diz que houve grande alegria. Eu levanto a minha mão na autoridade do nome daquele que é sobre todo nome, para declarar: prega um pouco mais, prega aqui, prega lá e prega aqui, mas prega. Ah, Deus está dando ousadia. Prepara-te, porque os teus lábios se abrirão e você vai pregar. Alguém vai dizer: o que é que aconteceu contigo? Eu fui no congresso de evangelismo e missões da convenção, e eu saí de lá impactado que o Evangelho é o poder de Deus. Eles criam no poder do Evangelho. Olhe para mim aqui, ó.
Marcos capítulo 4 é um texto que move a minha vida, e é um texto que inclusive moveu o nome de nossa igreja lá na missão no país do Uruguai. Porque o texto diz assim, olha o que o texto diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir. Lançou a sua semente e foi dormir. Só pode descansar quem já cumpriu a sua tarefa. Oh glória! Só pode descansar quem já cumpriu a sua tarefa. E o texto diz que ele lança a semente e ele vai dormir. E quando ele acorda, não sabe, olha o que o texto diz, não sabe ele como e quando, mas a semente produziu erva, a erva produziu espiga, e na espiga estava cheia de grão. E alguém diz: é tempo da colheita. Pastor Romualdo, a nossa tarefa, meu pastor, é só jogar a semente, é só jogar. Querido missionário, você só vai dormir tranquilo se você já lançou a semente. Quem joga a semente pode descansar, porque alguém olha e diz assim: desapareceu, ninguém está vendo, mas o Senhor diz: fique tranquilo, respeite as etapas. Quem sabe você está no tempo da semente escondida, quem sabe já nasceu erva, quem sabe já apareceu espiga, quem sabe já está cheia de grão. O segredo é: prepara a colheita, porque ela virá, ela virá, ela virá. Oh, glória! Você tem que crer no poder do Evangelho. Irmãos, eu sou tomado de um sentimento: não há nada mais poderoso que o Evangelho. A única coisa que pode dar dignidade ao homem é o poder do Evangelho. Você não tem o direito de esconder o remédio de quem está doente em etapa terminal. Creia no Evangelho. Quando um crente sabe que uma casa está precisando de uma revolução espiritual e ele se nega a pregar, ele não está se negando a falar, ele está declarando que não tem fé no próprio Evangelho que diz crer. Porque se você tem fé, vai lá, bate palma na frente da casa e diz: eu tenho uma boa notícia para vocês. E qual é a boa notícia? O nome dele é Evangelho. É Evangelho, e ele é o poder de Deus. Porque o centro do Evangelho é a pessoa bendita de Jesus. Oh glória! Em terceiro lugar, porque esta igreja avançou, porque esta igreja cresceu, porque os crentes, eles viviam completamente entregues a esta causa. É estranho isto, porque se nós o aceitamos como Salvador, no mínimo ele deveria ser nosso Senhor. Mas eu tenho a impressão que há uma geração de crente autônoma, que faz da vida o que bem quer, e não se entrega de maneira comprometida com a causa do Evangelho. Pastores que estão aqui hão de concordar comigo: se a tua igreja tem 200 membros, geralmente são os mesmos 30 que sempre estão trabalhando, sempre estão na cantina, sempre estão evangelizando. Pede uma doação e faça uma leitura panorâmica gradativa, você vai ver que, salvo algumas exceções, geralmente são os mesmos crentes que levantam a mão e que trabalham. Porque nós nos tornamos, com todo respeito, viciados a conferências, mas odiamos a prática. Nós nos alegramos e recebemos, mas eu quero lhe dizer que não há verdadeiro Evangelho sem comprometimento. O apóstolo Paulo, ele declara isto, e ele fala sobre a sua dedicação, e ele diz que ele está pronto até mesmo para
para dar a própria vida em função da causa que ele representa. Ele disse assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Paulo escreveu aos Coríntios assim: ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivam, não vivam mais para si, mas por aquele que por eles morreu. É noite de entrega. Deixa eu usar uma linguagem de figura. Atos capítulo 15, uma das proibições naquele então, era que eles não deveriam comer carne sufocada. Carne sufocada é um sacrifício que não custou sangue, e lá no Antigo Testamento, o sacrifício tinha que sangrar e depois se tornar cinza. O que tem de crentes nas igrejas, enchendo os altares de carne sufocada, que não lhe custa nada, que não sangra. Eu vou lhe dizer o que o salmista disse: quem sou eu e quem é o meu povo para dar algo ao Senhor que não me custe nada? Hoje Deus está dizendo: volte ao seu bairro comprometido, volte à sua congregação comprometida, volte para a sua igreja comprometido. Há uma graça de Deus aqui, oh glória. Levante a mão ao céu se puder. Recebe esta graça que vai lhe dar coragem. Vai te dar coragem para chegar diante do altar e dizer: eu ainda quero ser sacrifício. Eu sinto a autoridade do céu para dizer: haverá fogo se houver sacrifício, haverá fogo se houver entrega. Sacode a poeira, levanta a cabeça e coloca a mão no arado de novo, diz o Espírito. Aleluia, aleluia. Teremando recalabas, teremarahas. Se você se entrega, Deus te respalda. Eu fui escalado para atender o culto dentro do presídio central de Montevidéu. Mais de 4.000 detentos, segundo as informações. 3 guaritas até chegar onde nós podíamos fazer culto. Contato de lá de dentro era um preso que se converteu. Não havia liberação, pastor Linaldo, para fazer culto de maneira formal. Então minhas primeiras visitas era como visita mesmo, era sentar ali, conversar, agregar aqueles que queriam ouvir a palavra, até que então o nosso ofício foi recebido e a liberação foi dada. E comecei a fazer culto, mas dificilmente conseguíamos a capela para fazer culto. E eu lembro que eu cheguei, havia uma seita fazendo uma reunião na capela, e o guarda olha para mim e pergunta assim: vocês fazem culto em qualquer lugar? Digo: em qualquer lugar. O refeitório está livre. Beleza, cabe mais gente. Abriu o refeitório, convidou os detentos que queriam ouvir a palavra, encheu o refeitório, e de repente ele fecha, coloca o cadeado e sai, deixa eu e mais um ali. Eu, irmão, para cantar, eu sou desafinado até tentando bater palma, que dirá cantando, mas pregando, eu prego assim em português e prego assim em espanhol. Eu creio no fogo do Espírito Santo. Só que quando eu fui, alguém me disse assim: cuidado, aquele rapazinho não gosta de crente e não gosta de brasileiro não. E aí eu olhei para ele, ele estava com o rosto transfigurado de ódio, preso, uma camiseta, não sei como chamaria aqui, uma regata, com seus braços de fora
fora. E quando eu comecei a pregar, aquele rapaz se levanta numa fúria, e ele vem para o meu lado, e eu digo: agora acabou o meu ministério, agora já era. Liga para Miriam e avisa que ela ficou viúva. Mas quando ele vai se aproximando, eu senti algo que não vem da terra, vem do céu. Quando veio do céu, eu que sou baixinho, eu tive a impressão que eu fiquei alto naquele dia. Parece que eu cresci, parece que eu fiquei do tamanho do Senhor, mais ou menos assim. E quando veio aquela graça, aquele rapaz veio na minha direção, e eu firmei contra ele. E quando ele veio, eu disse: muchacho, queres aceitar a Jesus Cristo como tu único e suficiente Salvador? Ele olhou para mim, as suas mãos e os seus braços amoleceram, o rosto transfigurado se transformou no rosto de um menino abandonado. Ele começou a chorar, e ele disse: eu quero aceitar a Jesus Cristo, este é o Evangelho. Quem se entrega a Deus respalda. Quem se entrega a Deus respalda. Recebe esta palavra: quem se entrega a Deus respalda. Tem gente aqui, pastor Albérico, que no mundo não tinha medo de paulada, de pedrada e de facada. Quando entrava na boca do tráfico, se converteu, agora ficou meio estranho, meio tímido. Um dia o Espírito Santo me tocou em Antônio Prado, na cidade que eu sou pastor, na Serra Gaúcha, e o Espírito Santo me disse assim: por que estás tão tímido se eu sou contigo? Por que estás tão tímido se eu sou contigo? Volta para casa, na autoridade do Espírito Santo, comprometido, entregue, respaldado. Agora eu senti a graça de Deus. Te prepara, porque Deus vai te levantar como uma voz profética anunciando o Evangelho naquele bairro. Deixa eu ver quem recebe esta graça. Eu vou usar uma linguagem aqui. Quando você voltar para a sua cidade, não sei se tem pórtico ou se não tem pórtico, mas quando você chegar na sua cidade, alguém vai olhar para o teu carro e vai ver entre o volante e o banco, não vai ser só você, é uma tocha de fogo voltando para lá, é uma tocha de fogo aceso, pregando. Te prepara com esta graça que Deus vai te dar, oh glória. Aleluia. Em quarto lugar, o que fez esta igreja romper com tudo, eles acreditavam que Jesus voltaria. Eles criam que Jesus voltaria. Neto, meu amigo, estou dando trabalho para ele, para lá e para cá, mas ele tem me ajudado. Quando Jesus está sendo elevado aos céus, a palavra foi liberada dizendo: varões galileus, por que estáis olhando? Porque da mesma maneira que este é levado aos céus, ele voltará. Oh glória. Ele voltará. Uma igreja incendiada por esta visão pregará o Evangelho todos os dias e todas as horas, e ainda pregará, e no final dirá: Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Esta igreja acreditava que o Império Romano não era suficiente para deter a volta de Jesus. Esta igreja acreditava que não havia nada que poderia fechar os céus. Ele voltará. Estejam em pé comigo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Eu estava orando no meu quarto há um tempo atrás. Eu sou um pouco inquieto, ou bastante, mas no bom sentido. Então eu oro de joelhos e às vezes eu oro caminhando em casa. E eu não ocupo muito espaço, então no quarto dá para caminhar para cá e dá para caminhar para lá orando. Como eu moro no alto, lá de cima do 8º andar dá para ver parte da cidade. E então eu estendi minhas mãos e comecei a orar pelo campo que Deus me deu para pastorear há praticamente 7 anos. E eu comecei a orar pelas 2 cidades, que é o campo eclesiástico que eu estou liderando, Antônio Prado e Ipê. Antônio Prado é tida como a cidade mais italiana do Brasil, mas o Evangelho quebra qualquer barreira. Não tem nada que detenha o poder do Evangelho, nada. E eu estava orando, e de repente eu senti um quebrantamento vir sobre mim. E eu comecei a chorar. E eu comecei a dizer: Senhor, se o Senhor está buscando alguém que gaste 20 anos de sua vida pregando o Evangelho nesta cidade, se o Senhor está procurando alguém que gaste 20 anos evangelizando esta cidade, Senhor, não procure mais. Eu já estou aqui para fazer esse trabalho. Me dá da sua graça, me dá da sua unção, mas eu quero ser esta pessoa escolhida para fazer esta obra. Eu recebo a autoridade do céu para dizer: Deus está de olho em você, e Deus está dizendo: a disposição é tua, a condição é minha. A disposição é tua, a condição é minha. Eu quero orar com vocês. Guarde esta frase: Deus te levantará de todos os teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Oh glória, que graça, que autoridade. Não importa quantas vezes você tropeçou, te apresenta diante dele agora. Levantem as mãos aos céus se puderem. Eu sei que o espaço é pequeno, mas você não tem direito de sair esta noite brigado com Deus e brigado com o Espírito Santo. Você não tem direito de sair daqui longe da comunhão. Nós vamos orar agora, e se você sente esta graça e esta necessidade de vir ao altar, pelo amor de Deus, não demore mais um minuto. Você vai sair daí correndo e vem ao altar. Agora quem não vai vir já vai orar, porque o poder pentecostal é missional. Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio no mover do teu Espírito. Eu creio que o Senhor faz o que homem não pode fazer. O Senhor chega onde o pregador não pode chegar. Longe de minha pretensão de fazer aquilo que cabe ao Senhor fazer. Receba agora esta graça que vai clarear a sua visão. Ele vem, Ele vem, Ele vem, e ninguém vai poder se apresentar diante dele de mãos vazias. Ele vem. Agora nós vamos orar. Só quem pode vai levantar o maior clamor: Senhor meu Deus e meu Pai, estas são as mãos que o Senhor vai usar.
Estas são as mãos que o Senhor vai respaldar. Estas são as mãos que o Senhor vai usar, como Ezequiel capítulo 10, para espalhar brasa de fogo sobre esta cidade. Este altar, ele está revestido da autoridade do céu. Aqui não tem carne sufocada, aqui tem sacrifício, aqui tem sacrifício, aqui tem sacrifício. Recebe agora esta graça, esta autoridade, esta presença do Espírito, esta virtude. O céu está se movendo, o céu está se movendo, o céu está se movendo. Enquanto a engrenagem do céu se move, alguém tem que se posicionar. Recebe esta graça para voltar para casa, para testemunhar. Alabacana.